Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla, podcast que fala de assuntos relacionados à saúde, esporte, educação. Estamos mais uma vez aqui felizes por poder conversar com o nosso convidado, uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente ainda, o Lisandro, já tem um contato muito maior com ele, mas ele vem trazendo um assunto interessantíssimo, que é a IA na área da saúde. Eu acho que, eu sempre imagino que a gente tenha muita coisa para desenvolver, aprender. A área da saúde, às vezes a gente imagina que tenha mais dificuldade de trazer a IA para dentro da área da saúde, e bem pelo contrário, a gente tem muitas coisas. Se a gente vê a evolução do ChatGPT do 4 para o 5, o anúncio que se tem é que a melhor parte dele foi relacionado a assuntos relacionados à saúde. Então, eu imagino que a gente tem um monte de coisa para conversar, perguntar, aprender. Vamos apresentar o nosso convidado, Dr. André Leite. Seja muito bem-vindo. A gente fica muito contente de verdade por poder aprender com uma pessoa tão experiente, né? E é interessante mesmo, porque nós estamos aqui todo mundo envoltos a muitas histórias de IA, e a gente queria saber o que é verdade e o que não é. Um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que eu vou mais aprender com vocês que vocês comigo. E vamos conversar, vamos falar bastante sobre inteligência artificial, que acho que é uma ferramenta, né? É um copiloto hoje nas nossas vidas e cuja aplicabilidade na área da saúde se vê cada vez mais presente. Aí vamos falar um pouquinho sobre os desafios desse novo jeito de ser e conduzir as coisas no mundo moderno. Doutor André, então vamos começar entendendo o que é a IA e qual que é o momento da IA na medicina. Então, a inteligência artificial, isso é uma pergunta bem interessante, porque hoje é hype, né, se falar em inteligência artificial, e tudo virou inteligência artificial, quando na verdade nem tudo é inteligência artificial, até porque se criou um apelo comercial em cima isso tem IA, então vale mais caro. E, na verdade, existem aí muitos modelos matemáticos mais simples, né, de decisão em árvore de brotamento, que é aquilo, sim, não, se sim, vai aqui, divide, pergunta, sim, não, e aí tu vai dando modelo. Quando, na verdade, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de uma ferramenta desenvolvida, né, um modelo, algoritmo, né, que está relacionado, basicamente, a algumas propriedades que necessitam, entre elas, a inferência, que é trazer um modelo analítico para cima de dados estruturados. Depois, num segundo momento, você deve ter questões relacionadas ao próprio reconhecimento de padrões, né? A autonomia, que é uma outra característica da inteligência artificial, o aprendizado, seja o deep learning, aprendizado profundo, ou aprendizado de máquina, para que possas fazer um modelo analítico em cima desses dados e criar a própria autonomia de tomar decisão, a própria adaptabilidade, que é uma característica de rapidamente o modelo se adequar a diversos modelos algoritmos que estão por trás. Então, essas são características importantes. Rodar em modelo neural, né? Falar de LLM, mas aí eu acho que nós estamos aprofundando um pouco. Na verdade, eu acho que a grande lição aqui é que nem tudo é IA. Né? Acho que tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque se vulgarizou demais isso. E a IA, ela nada mais é do que um copiloto. Ela é uma ferramenta que está aí para nos auxiliar. Eu gosto de falar sempre que a IA não vai substituir o homem, não vai substituir. Agora, pessoas que conhecem IA já estão substituindo pessoas que não conhecem IA. Então, esse é o novo mercado. Por isso, a necessidade da gente se adaptar. E a segunda parte da tua pergunta, que é a área da saúde, em que fase nós estamos? Eu diria que no início, né? Bem no início. Né? Se hoje nós estamos falando aí em modelos analíticos e modelos algorítmicos que nos dão respostas em poucos segundos dentro de uma inteligência artificial generativa, em modelos preditivos, né? Dentro de processadores de alta performance com chip, vocês imaginem com a entrada da computação quântica o quanto isso vai acelerar. Né? Então, eu acho que a gente está no início da caminhada. Acho que a presença do ser humano como curador dessas informações, até pelas questões de alucinações, é fundamental.
né? Ou seja, de forma bem prática, não dá para acreditar tudo que a IA fala, a gente tem que verificar, tem que fazer uma curadoria, e acho que dentro desse conceito a gente tem uma longa caminhada aí pela frente. Mas a área da saúde é uma das áreas mais promissoras e até uma coisa ruim para a área da saúde, isso no sentido de que a área da saúde tem mais a desenvolver exatamente porque ela ficou mais para trás quando comparada com as demais. Então, ela tem um campo mais aberto para desenvolver. E eu acho que eu já falei demais. Não, tá. Não, essa é a ideia. Acho que tu que vai falar mais aqui. Precisamos. Conta um pouquinho só porque a gente vai pensar assim, um médico falando de IA, né? Tipo, como é que começou a tua história? Tipo, como foi tua formação e como que tu chegaste até hoje tá ali? A gente sabe que hoje tu és o presidente da Unimed Serra Gaúcha e, além das funções de consultório, da medicina, assim, então tem essa questão administrativa e a IA misturada com tudo isso, querendo desenvolver nos teus negócios, no teu trabalho com a IA. Fora o livro, né? Isso nós vamos falar um pouquinho depois. Agora a gente vai gastar um episódio inteiro só para poder vai contar a história um pouquinho. Ele vai falar um pouco antes mais. Antes que ele fale, é interessante que a gente diga por que a gente trouxe o André aqui, né? Apesar de eu ter uma relação pessoal com ele, né? De a gente trabalhar junto, ser um irmão, um professor, um pai, um quase tudo hoje na minha vida, mas a gente trouxe esse convite porque justamente o André hoje, para mim, e acho que para quem o conhece, que é uma das maiores autoridades aqui da região, ou do estado, em inteligência artificial relacionada à saúde, que vem, e principalmente é um incentivador de que a gente se aprofunde nisso, né? Inclusive ele faça com que as pessoas estudem por isso, né? E tem uma formação exemplar, aí vou deixar para ele falar que na verdade a gente até se orgulha do tipo de formação que ele tem, da onde ele conseguiu chegar. Eu vou no Chavão, eu sou pai do Rodrigo e pai da Maria. O Chavão, aquele dos entrevistadores. Um abraço, filho, Tá certo. Fala aí da tua formação para nós. Mas não, na verdade eu sou um rio-grandino, né? Nasci em Rio Grande, lá no sul do país, mas já ganhei o Gringo Card, já estou há mais comi bastante polenta, já estou há muito tempo aqui na região. E essa carreira da parte de gestão, ela vem junto, como o Lisandro falou. Veio lá de trás, veio com o apoio de muitas pessoas do bem, né? O Lisandro foi um cara que eu encontrei na minha vida lá atrás, trabalhou comigo num conselho fiscal. E muito engraçado, eu vou contar uma história já, porque o mundo das historinhas são mais interessantes. Nós tínhamos 2 segmentos políticos dentro da Unimed à época, e isso é normal, né? Dentro das instituições, a situação e a oposição, né? E historicamente, dentro da cooperativa, a situação sempre fez a sucessão, né? E eu era oposição. E um dia o Lisandro me liga, vou contar essa história, né? E diz assim, o Lisandro me liga e diz assim, pois os caras me convidaram para jantar, né? E pois eu não sei, tal, não sei o quê, eu vou, não sei o quê. Eu digo, olha, Lisandro, tu tem muito mais chance com a situação do que com a oposição. Então, fica à vontade, tal, não sei o quê. Passou uns dias, ele me ligou e disse assim, não, estou contigo, vamos embora. E aí nós nos fortalecemos, conseguimos crescer, trazer propostas de mudança para a empresa e acabamos enveredando para essa área da gestão. Eu, na verdade, sempre gostei dessa área de gestão, sempre estudei muito, né? Eu fui professor da fundação por mais de 20 anos, né? Dando aula em todo o sistema no Brasil afora, o que era uma preocupação. Eu chegava em casa, estava sempre o chinelo úmido, o roupão molhado, como é que é a história, né? Os grandes presidentes, a maioria dos presidentes da Unimed pelo Brasil foram alunos, André. Não, isso aí não. Mas é isso. Então, e a questão da inteligência artificial é necessidade de se atualizar e necessidade de quem desce para brincar no parquinho tem que conhecer como é que são os brinquedos, porque senão tu não brinca mais, né? E uma coisa interessante, já estou eu falando demais de novo, para onde que veio a IA na saúde? A IA na saúde, ela vem de um esgotamento, de um transbordamento da capacidade do cérebro humano de armazenar tanta informação. Não tem mais como. Tá? A gente está falando aí em torno de 1 milhão de papers publicados no mundo por ano.
É impossível o cérebro humano assimilar tanta informação. Então, a IA vem como um auxiliar, uma ferramenta que vai nos consolidar esse conhecimento, separar esse conhecimento, nos ser um provedor da informação já segmentada em cima daquilo que se busca. Tá? Eu sempre gosto de dizer que o profissional mais diferenciado não vai ser aquele que tem as melhores respostas, vai ser aquele que tem as melhores perguntas. Então, hoje, tudo que se diferencia em inteligência artificial é o prompt, é a skill e é a maneira que tu faz a pergunta para a IA, para tu obter as melhores respostas. Porque a IA ela tem uma característica, né, principalmente esses modelos comerciais, que obviamente, seja da Anthropic, seja do ChatGPT, seja o Claude da Anthropic, seja o Gemini, eles têm uma coisa que é sincofânia, que é querer te agradar. Então, ele vai sempre concordar contigo. E se ele te dá uma resposta, diz, não, mas eu não gostei, excelente, realmente não é por aí, vamos por aqui. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E eu acho que essa é a sabedoria do jogo, é saber perguntar. E na área da saúde, isso é fundamental. Mas depois a gente fala mais, senão eu chego de falar. Porque a IA hoje ela está em tudo, né? Eu até brinco que daqui a pouco vai vir pastilha Valda com IA também. Mas por que a IA em outros segmentos, na indústria, ela é tão bem-vinda e por que na saúde ela causa tanta aflição? Me parece que há um medo que se utilize a IA e que seria justamente ao contrário, mas a impressão que eu tenho é que quando se fala em IA na indústria, ela é super bem-vinda, né? Na mecânica, na engenharia. Agora, quando a gente fala em IA na medicina ou na área humana, ela parece que ela compete, né? Por que esse... Na verdade, isso vem da questão dogmática, né? Do dogma que o médico é o Deus. O médico é quem detém o poder do conhecimento sobre a morte, sobre a vida. Então, isso é o que leva a essa... E ele se sente um ameaçado. Né? Antes era eu que detinha o conhecimento. Eu decido as coisas. E agora tem alguém do lado aqui dizendo, não, doutor, não é assim. É o douto, né? Que o douto era o estudado, por isso que ele é doutor, não é porque ele é doutor, porque é estudado. Então, realmente há uma ameaça. Se você pegar, depois nós podemos falar sobre isso, eu posso citar alguns exemplos, se for o caso. Existem N estudos mundo afora mostrando inteligência artificial performando melhor que médico para diagnóstico. N, vários. Exatamente por essa questão do conhecimento muito profundo acerca de determinado tema. A medicina hoje ela está ultra especializada. O conhecimento ele saiu da doença e foi para a molécula, né? Ele saiu do sintoma e do sinal e foi para a biologia molecular. Então isso demanda uma capacidade de conhecimento que extrapola aquilo que a gente consegue armazenar. Então, eu vejo como uma ferramenta que veio para ficar e que veio para auxiliar. Eu vejo com muito bons olhos. Esses dias eu estava avaliando alguns papers e estava numa reunião até de um órgão técnico aí, de uma empresa, não vou citar aqui o nome, e aí um dos conselheiros, eu faço parte de alguns conselhos, disse assim, não, mas isso é feito por IA, a gente não deve aceitar. Aí eu digo, bom, se não for feito por IA é que a gente não deve aceitar, porque na verdade, se tu pegar hoje a Harvard Business School, ou se tu pegar hoje a Vermont, Dortmund, hoje a inteligência artificial é parte curricular, é obrigatório tu ter esse conhecimento. Por quê? Porque ele corta caminhos, no sentido de que ele te fornece um substrato de informação muito maior, muito mais rico, mais atualizado, né? Quase que em tempo real. Eu sou do tempo que saía a publicação nos Estados Unidos, a gente encomendava, vinha de barco, chegava 2 meses depois da revista. Hoje não é mais assim, né? Era por correio que chegava aquele artigo que pagava no Comute, não era assim? Não sou tão velho quanto o Lisandro, mas eu curti. E isso impacta justamente uma área que também tu conhece bastante, que é a área da educação, e principalmente a educação médica, né? Quantos de nós nos formamos e perdemos aquele tempo enorme decorando
dados, decorando nomes, decorando... isso, era gravar e a prova era o merecimento de quem conseguia gravar mais, né? Porque quem conseguia decorava mais e passava na prova. E não era uma questão de raciocínio, né? Eu acho que isso é muito bom, mas isso deve ter um impacto enorme também hoje na formação, não só na medicina, como na formação de outros. Nós precisamos mudar isso, nós não precisamos mais deter essa memória, porque a inteligência artificial vai ter ela. A gente não tem que ter um cuidado com isso para que a gente também não leve para o outro lado, onde os estudantes às vezes falam assim, não, mas eu não preciso saber nada, que está tudo na minha mão, está tudo na IA. E outra pergunta que eu queria perguntar era sobre essa questão do conhecimento. É interessante, é certo a gente falar que a IA tem é um conhecimento que a IA tem, ou na verdade a IA basicamente ela consegue ter um banco de dados grande e nos dar respostas, né? Eu não sei se a gente é interessante, eu não só entendo. Memória ou ela exato. Então vamos lá. A inteligência artificial, ela em suma é um grande banco de dados, né? E aí existe uma coisa que é a inferência, que é você ter estes dados estruturados e, em cima desses dados estruturados, você transformar eles em informação, se for na gestão gerencial, se for na medicina, informação assistencial, para que tu possa tomar decisões críticas, seja na tua empresa, seja decidir se o paciente vai tratar, não vai tratar, qual medicamento vai tratar. Então, isso é uma questão. Então, tudo em cima dos dados. Qual é o problema que hoje a IA está passando, e principalmente na área da saúde? É que a inteligência artificial na área da saúde, ela lida com uma questão que é a qualidade desses dados. Tá? Isso é um grande problema. Por quê? Existe até um aforismo em inglês que é garbage in, garbage out. Né? Se tu botar lixo lá para dentro, vai sair lixo. Né? Se fosse no português, pau que nasce torto, morre torto. Né? Mas, então, é muito importante saber da onde vêm esses dados, né? A qualidade desses dados, a rotulação desses dados, se existe algum viés ali em cima. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se rodavam um modelo de IA para tratar dor crônica, né? E lá pelas tantas se aplicou o modelo de IA, um protocolo nos Estados Unidos, se não me engano, isso foi na região ali do Blues, ali da New Orleans, ali, né? E se notou que a IA prescrevia, para o mesmo nível de intensidade de dor, prescrevia menos analgésico para os negros do que para os brancos nos Estados Unidos. E aí, mas por que isso? Porque a IA é um banco de dados e os médicos nos Estados Unidos prescreviam menos analgésico para pretos do que para brancos. E ela simplesmente replica o dado, chama de fenômeno de rotulagem, que ela tabulou que pretos devem receber menos analgésico. Então, o dado entrou manipulado, o dado entrou errado. E ela olhou. Outro exemplo relacionado a isso é o que a gente chama de um viés de medição. Né? Porque muitas vezes a IA ela traz a resposta por correlação e muitas vezes perde o contexto e a lógica. Um exemplo também relacionado com pretos que a gente pode dar é o seguinte: a IA, determinado modelo lá, ela determina que pacientes que gastam mais na medicina, né, têm patologias mais graves. Tá? Então, paciente mais grave, gastou mais, ele é mais grave. E aí vamos de novo para os pretos. Né? Os pacientes pretos gastavam menos. Está aqui o exemplo
do próprio analgésico, portanto, eles eram menos graves, eram subclassificados como menos graves. Era um outro viés, um viés de medição. Então, existe uma série de questões que precisam ser relacionadas, por isso a necessidade da curadoria humana. E aí a gente fala em curadoria de primeiro nível, de segundo nível, de terceiro nível, exatamente para retirar essa parte que é uma parte mais difícil de tu avaliar. A alucinação é fácil, alucinou, né? Tá falando de matemática e daqui a pouco escorrega lá uma resposta da Disney. Tá? Então, bom, isso aí é fácil, alucinou a IA e tudo certo. Mas existem coisas que estão por trás. E esse senso crítico, essa questão emotiva e essa rapidez de adaptabilidade do pensamento de uma forma crítica em cima dessa informação, isso só o cérebro humano. Se a máquina vai fazer isso, eu não sei. O futuro a Deus pertence. Mas isso o ser humano tem. E, para isso, o ser humano vai ser sempre ser humano. E quais as áreas hoje da saúde que já são substituídas pela IA? Hoje, vou falar em diagnóstico, vamos falar em atendimento, em doenças, assim, avaliação clínica, não sei. Quais as áreas que hoje a gente fala assim, bom, hoje a IA faz melhor, diagnostica melhor, dá resultados melhores do que o ser humano, hoje? Não, vamos lá. Existem vários estudos, tá? E existem algumas áreas que a inteligência artificial ela se sobressai. Tá? A área do Lisandro é uma, né? A área da imagem, né? A área da imagem, da área da patologia, ela é maior porque aí nós estamos falando de morfologia. Aí quando tu fala em formato, em forma, né? Em morfologia, fica até quase que desumano não é a palavra, mas fica uma concorrência desleal. Porque se tu pegar, por exemplo, um patologista que está vendo uma lâmina de um paciente numa biópsia, né? Um bom patologista, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas quantas lâminas ele viu? 200 mil? 300 mil lâminas? Doenças raras, por exemplo. Doenças raras é muito difícil a gente Mas um competir, patologista né? viu 200 mil lâminas, 300 mil lâminas. A IA, ela tem um banco de dados de 10 milhões e compara pixel por pixel da imagem. Então, realmente fica difícil, né? Em segundos. E aí tem vários e várias áreas, vários estudos, a própria AME do Google diagnosticando 68% a mais de patologias de difícil diagnóstico com relação a um grupo de médicos qualificados, gastando 1/3 em exames. A área de diagnóstico por imagem, eu acho que ela hoje é a mais impactada, assim, pelo que a gente vê que é uma transformação. E é justamente por isso. Como ele tem a possibilidade, né, de armazenar todos os dados e ver outras imagens, ele consegue processar isso muito mais rapidamente e aprender isso. E o fato de processar mais rápido, a resposta é mais rápida, o tratamento mais rápido e, de repente, mais assertivo e de menor custo. Vamos lá, vocês podem estar errados, mas um exemplo prático e bem comum, assim, né? O radiologista está lá às 4 da manhã, cansado do plantão, ele precisa olhar um raio-x, às vezes passa uma imagem, entendeu? A IA não tem isso, ela não cansa, ela não tem, assim. Então, e quantas imagens ela viu? Isso é um exemplo simples, mas é um exemplo que cabe, né? Por exemplo, exames seriados, né? Como é que hoje nós temos lá, né? Nós tivemos essa possibilidade de ter tu trouxeste, né? Explica aí. Não, o que o Lisandro está falando é uma coisa... Essa degustação que a gente teve. É uma coisa impactante, porque não só a questão da agilidade, a questão da própria assertividade do diagnóstico, que é importante, mas também vocês vejam que enquanto o médico dá um laudo para esse exame, o modelo diagnóstico por inteligência artificial pode avaliar este mesmo exame para 1.500 pessoas ao mesmo tempo. Então, a reprodutibilidade é enorme, o ganho em escala é muito rápido, porque a IA, ela não, eu vou analisar esse aqui e vou para o outro. Não, é simultâneo, entendeu? Então, isso traz um ganho em escala muito forte. E aquilo que eu falei, tudo que é boring, né, que é chato, que é repetitivo, ela é um facilitador.
Tá? Agora, o mundo não é só IA, volto a dizer. Eu acho que na área da saúde, a grande coisa que a IA traz para os profissionais de saúde é devolver para eles aquilo que é mais precioso, que é o tempo. Tá? Que é o tempo de tu poder te voltar para o relacionamento com o teu paciente. De poder olhar no rosto dele, de poder cruzar olhares. Hoje tem um estudo em inglês que mostrava que 70% do tempo consumido durante uma consulta, o médico estava olhando para a tela do computador e não para o paciente. Quando ali nós estamos numa interlocução entre duas almas que precisam de um diagnóstico. Tá? Se eu estou olhando para a tela do computador, eu não percebo que o paciente está dizendo não, mas o corpo dele está dizendo sim. E isso, a expressão corporal fala mais do que muitas coisas. E a IA não tem como... Não tem como fazer. Nunca vai fazer. Esse é um recorte, isso é um recorte magnífico, né? Isso que tu falaste, eu acho que é uma coisa que a gente deveria fazer um quadro e guardar, né? Porque é isso. A gente tem medo da IA, mas a IA vai fazer... Ela é auxiliar para justamente isso. Porque o médico não está olhando para o computador porque ele quer, porque ele precisa disso, ele precisa anotar os dados, ele precisa fazer... Só que isso, ele devolvendo a ele essa possibilidade de ele ter o tempo para examinar o paciente, para sentir essa, né, essa química. E isso a IA não vai fazer, então ela te permite, eu acho que isso é bem interessante, essa visão da IA como facilitadora. Né? Acho que essa é a grande palavra, é o copiloto, é o facilitador. Tá? Ela te coloca um arsenal na tua frente, a última decisão é tua, né? Mas ela realmente é um facilitador. Não quer dizer que não erra sim, né? Mas nós humanos também erramos. Então, na verdade, esse é um jogo que precisa ser jogado. A informação está aí, a ferramenta está aí, os pacientes estão aí para serem atendidos. E tudo que vier em prol de um bom desfecho clínico, né? De um bom diagnóstico, pode e deve ser usado. Pelo menos eu penso dessa forma. E essa consulta com o IA, será que as pessoas elas vão dar valor a isso? Porque a gente está falando assim, eu estou imaginando um médico querendo conversar com a pessoa e ele digitando alguma pergunta para a IA e a IA te respondendo, a pessoa fala assim, mas ele não sabe isso, vai ter que perguntar para a IA. Será que... Mas não precisa mais digitar, né? Ou falar, entendeu? Claro, sem dúvida. Mas assim... Aí é que tá. Certamente é que está sendo gravado. Ele ficou perguntando pro ChatGPT as coisas, pro Claude, mas enfim, como é que vai ser essa dinâmica da consulta aí? Eu vou falar que nem meu filho fala, assim, que é adolescente. Cara, o negócio é o seguinte, a coisa tá de um jeito que tá difícil o negócio. Tem um estudo do NADS muito interessante, né? Eu gosto muito de estudar IA agente de IA. Né? E hoje, né, existem alguns modelos agênticos que, se você está falando, você não tem modelos mais avançados, você não tem a menor percepção que você está falando com uma máquina. Não consegue saber que você está falando com uma máquina. Tá? E tem um estudo clássico do NADS recente, que eles pegaram um grupo de 20 médicos, né, que lá a medicina, ela é uma medicina comunitária, né, por como é que eu chamo, né, condados nos Estados Unidos, por distritos aí, né, lá na Inglaterra, né, é uma medicina mais comunitária, né, pegaram um grupo de 20 médicos, né, e fizeram teleconsultas com esses 20 médicos, tá, e separaram 20 pacientes, 20 médicos, os números eu não sei exatamente qual era. E no outro grupo, controle, era conversar com a IA. Tá? Ao final do estudo, como era um estudo cego, as pessoas não sabiam se estavam falando com o médico ou com o IA, né? Cruzaram os dados e as pessoas não conseguiam dizer se estavam falando com o médico ou com o IA, e quando eles chutavam se era um ou com o outro, não tinha uma correlação francamente assertiva. Bom, a IA fez 30%, 40% mais diagnósticos do que o médico, né?
Bom, os médicos vão me matar com isso que eu estou falando, mas eu vou defender muito a classe, fiquem tranquilos. E o que veio de mais aterrorizador nesse estudo é que o grupo da IA considerou que entre parênteses, pseudo-doutor, a ferramenta, foi 36% mais empático do que o grupo, dos doutores. Então, isso realmente é um desafio enorme lidar com isso. Mas eu volto a dizer, a experiência do médico, o conhecimento ao longo da vida, essa questão que eu falei do contato visual, de tocar a alma, de tocar a pele, essas são as coisas que nunca vão ser substituídas. Então, não há por que temer. Há de se usar esse tipo de ferramenta como auxiliar. Hoje, no consultório, você entra para uma consulta, você liga o microfone, conversa normalmente com o paciente, né? Ao final da conversa, você vai examinar o doente, você pode falar em voz alta os achados do exame físico, você termina, você conversou com o doente o tempo inteiro, olhou no olho do doente o tempo inteiro, botou a mão no doente o tempo inteiro, apenas falou nos achados e você vira no computador, a consulta está toda estruturada, pronta. Já você não precisa nem... Eu não vou nem entrar nas hipóteses diagnósticas, é uma coisa polêmica ainda, mas está tudo estruturado, você não digitou uma tecla. Então, de forma bem feita, estruturada, e ainda podendo ter esses dados já estruturados para ter interoperabilidade do modelo analítico para tu tomar uma decisão mais na frente. Então, realmente é um facilitador, isso a gente não pode negar. E a questão de telemedicina, né? Porque você falou aqui de um estudo, né? Tu não acha que, de repente, algumas clínicas, ou até mesmo a nível hospitalar, tu fazer uma triagem utilizando a inteligência artificial para acelerar o processo, para que daí alguém depois consiga validar aquilo que foi visto, né? Não agilizaria processos, ganharíamos tempo e ganharíamos qualidade de atendimento? Eu acho que a gente vai chegar nisso. Acho que a gente não tem maturidade ainda para isso. A gente não tem maturidade cultural, nem pacientes, nem doutores, e não temos, acho que ainda, maturidade da própria ferramenta, né? A gente precisa estar um pouco mais seguro com relação à alucinação, com relação a vieses, com relação a alguns erros que acontecem. Mas isso rapidamente vem se modificando, tá? Agora, recentemente, eu acho que é uma semana atrás, eu não me lembro o estado americano, foi em Iowa, depois você pode dar uma procuradinha aqui no Google, que liberou a ferramenta de inteligência artificial para repetir prescrições médicas em pacientes de uso crônico. Tá? Recentemente, a notícia de uma semana atrás. Tá? A coisa de um mês atrás, tá? a Mayo Clinic, ou foi a Cleveland Clinic, não, a Mayo Clinic publicou uma série de 17 cirurgias feitas por robôs sem intervenção humana, autônomo. Tá? Então, quer dizer, a coisa está andando numa velocidade muito grande. Nós, na própria Unimed, nós temos desenvolvido um software, e isso é uma coisa bem legal, que nós criamos, né? E é muito legal como foi essa ideia. Eu estava no shopping, né? E aí eu queria comer uma carninha, eu sou carnívoro, né? E aí eu pode falar o nome do claro. Restaurante? Depois ele nos patrocina. Então o Outback, né? E aí eu fui lá eu acho que era, eu não me lembro, eu fui dar uma palestra em algum lugar e eu fui comer lá, e aí eles me deram um tijolinho assim, que é uma luzinha que quando tu a fila é uma fila virtual, tu entra e quando a mesa está pronta, eles te chamam, aí tu pode dar uma passeada ali na volta e tal, não sei o quê. E eu pensei naquilo de, eu vou levar isso para dentro da Unimed. Eu vou levar esse troço para dentro da Unimed. O Outback? O Outback. Eu vou levar o Outback para dentro da Unimed. Não dá ideia. Aí eu cheguei aqui e disse para os caras, digo, onde é que nós temos o maior gargalo nosso é pronto-socorro. Tá? Pronto-socorro não só nosso, né? De nosso, todos, da área da saúde, da área seja da saúde, público ou privado. Né? Boa pontuação.
que é o grande problema, porque se você for analisar, a gente chama de protocolo de Manchester, que é classificar por cor os pacientes. Então, o azul é o paciente que não precisava estar no pronto-socorro, ele deveria ser direcionado para outro tipo de atendimento de forma eletiva. Que veio trocar uma receita, que veio pegar renovar a receita, pegar algum papel, algo que não seja... Aí depois tu tem o verde, depois tu tem o amarelo, depois tu tem o laranja, e o vermelho é o índio com a flecha no peito, que chega e tem que ser atendido porque está morrendo. Entendeu? Então, o baleado, o acidentado, o infarto, o AVC... Urgência, urgência, né? Emergência. Emergência. Então, vamos lá. Aí, nós fizemos um levantamento epidemiológico e 80% das pessoas que estão nos nossos pronto-socorros, e não é só no nosso, é em todos, são ficha azul. São pessoas que absolutamente não deveriam estar aí. Aí, qual foi a ideia? A ideia é, primeiro desafio, eu tenho uma maneira de saber que esses pacientes são ficha azul e tentar tirar eles do pronto-socorro antes que eles cheguem no pronto-socorro? Esse foi o primeiro desafio. E aí, a gente colocou isso posto e fizemos uma parceria com um grupo de... É muito engraçado, porque quando tu vai fazer esses grupos para estudar essas coisas, o cara mais experiente tem 16 anos, 17 anos, 18 anos. Então, um grupo de jovens de Lisboa, de Portugal, né? E para ver se eles conseguiam fazer um modelo, né, utilizando o IA com um questionário validado, só para saber se ele era azul ou não azul, não interessa a cor que ele fosse. Tá? Até para não ter risco de classificar errado. Questão de segurança, né? Só tirar o azul. Só tirar o azul. E aí conseguimos validar. E uma vez que a gente valida, então uma vez ele respondendo aquele questionário já homologado, e a gente sabendo que ele não é azul, claro que isso tem um termo de responsabilidade, se explica que é uma ferramenta, blá, 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 blá. Uma vez que ele é considerado azul, a primeira coisa que aparece para ele, você gostaria de ser, no aplicativo nosso da Unimed, você gostaria de ser direcionado por uma teleconsulta? Clique aqui. Isso é para ele não ir no pronto-socorro, que lá está super lotado. Ele diz, não quero. Bom, e você gostaria que nós agendássemos uma consulta eletiva para amanhã, tal horário, barará? Não, também não quero. Automaticamente, nós criamos uma ferramenta, usando IA, que ele consegue calcular a fila e consegue calcular, inclusive por geolocalização, através da plataforma do Waze, que a gente fez ali uma gambiarra, consegue ver o tempo de deslocamento mais o tempo de espera, a gente tabula isso e informa para ele. Dirija-se ao hospital daqui a 3 horas e 15. Porque se você com ficha azul for agora, você vai ficar 3 horas e 15 lá parado. E isso ele é renovado automaticamente em tempo real. De forma que se virou um ônibus, tem 40 pacientes lá para ser atendidos de forma grave, esse tempo vai aumentar e automaticamente vai ser informado para ele. Então é um uso prático, desenvolvimento que a gente fez dentro de casa e que está funcionando hoje dentro da nossa empresa. É aquilo que tu perguntou. Dá para fazer? Dá para fazer. E agora já falando do case, né? Mas não usando a IA, mas quando esse paciente chega a ficha azul, ele já não pode ser direcionado não para o pronto atendimento, e sim para uma área azul. Ele é feito a triagem. Ele é feita a triagem. Mas ele já está lá. Ele já está lá. Então, quando ele chega, na maioria das vezes ele não usou o aplicativo, né? Ele foi direto. Certo. Tá? E aí ele faz uma triagem. Se ele recebeu a classificação azul, ele já sabe que ele não é prioridade de atendimento e que ele vai entrar na fila das não prioridades. Certo. Tá? E é assim que funciona. Às vezes é isso, às vezes ele não conseguiu marcar uma consulta, ele está com uma dor lombar lá, 2, 3 dias, não consegue marcar, não fechou o horário. E aí ele faz essa triagem. Acho que E tem uma coisa da cultura do comodismo, né? Porque no pronto-socorro ele já tem acesso ali mesmo ao resultado do exame de laboratório, ao exame de imagem, tudo no mesmo tempo. Às vezes não tem durante a semana, é fora do horário comercial, ele vai à noite. Esse processo de triagem, aí, fugindo um pouco da área da saúde, os clubes europeus já utilizam para contratar jogadores, né? Aquelas, eu tenho um jogador que é bom. Não, primeiro tu pega o celular, filma e faz alguns exercícios, bota o teu peso, então tu insere os dados lá
E isso a inteligência artificial já calcula por um programa de uma predição se tu tem algum potencial, se tu pode começar o teste, é um teste seletivo. Então faz alguns movimentos conforme é a tua biomecânica, como tu caminha, como tu anda, como tu chuta, ele já faz uma avaliação antropométrica através de IA e já define se tu pode vir para uma seleção ou não. Ele já faz uma pré-avaliação utilizando a inteligência artificial. Bom, pessoal, ó, a gente tem muita coisa que conversar ainda. Eu acho que a gente falou um pouquinho da área da saúde. Acho interessante a gente pensar também na área de gestão da saúde. Eu acho importantíssimo a gente pensar quais as ferramentas que a IA pode nos ajudar. Vocês têm uma experiência grande, vocês trabalham com isso, né? Tem oportunidades de incorporar a IA no atendimento. Para quê? Para que a gente melhore processos, para que a gente melhore basicamente o atendimento das pessoas em si. Não podemos deixar de agradecer nossos parceiros digitais, onde a tecnologia encontra arte, Scal na vanguarda da educação odontológica, Paris Saint-Germain e Conception. Pessoal, no próximo episódio a gente vai falar sobre mais algumas coisas relacionadas com IA e vamos falar um pouquinho de gestão, falar um pouquinho de vários assuntos aí. Né? Isso aí, valeu, até mais. Até a próxima.